um dos nossos projetos prioritários é exatamente tentar fazer um mapeamento e traçar aí um histórico, não é, da nossa situação, do nosso mercado de trabalho, do nosso setor produtivo. Imagino que esse é um projeto que mobiliza os pesquisadores da casa, e a gente pretende aprofundar o nosso debate com vocês. Então a sua vinda para cá, para essa palestra, é importantíssima, justamente para a gente começar a fazer nessa sintonia mais fina da agenda de pesquisa da CEGET e da nossa agenda, que esperamos resulte também num acordo de cooperação técnica que também já está sendo encaminhado, para que a gente trate dos nossos temas em comum de uma maneira mais sistemática e mais aprofundada. Então estou ansioso para ver a sua apresentação. Eu acho que a gente vai se beneficiar muito dela, e eu acho que ela ajuda muito no nosso projeto interno também de pensar o mercado de trabalho, de mapeá-lo, e de, mais do que até o mercado de trabalho, mapear o setor produtivo do Distrito Federal, que é a nossa pretensão aqui para os próximos meses. Tá ok? Então, Vicente, fica à vontade. Depois que você terminar, a gente faz uma sessão de perguntas, tá? Obrigado, Lúcio. Boa tarde a todos. Então, esse trabalho que eu vou apresentar aqui é um trabalho que, de certa maneira, iniciou em 2014, quando estava no IPE, junto com a Vanessa. E ele teve, assim, o início dele veio de algumas inquietações pós-2013, assim, pós toda aquela movimentação que nós tivemos em 2013 com relação ao Pacto de Mobilidade Urbana, aquela briga pela tarifa, e a própria produção habitacional pelo Minha Casa Minha Vida. Ou seja, estavam acontecendo várias ações de governo, tá, em relação a demandas populares, que a gente precisava saber como é que isso realmente estava acontecendo dentro do território. Então, em cima dessas inquietações, aí, na época do IPE, a gente chegou a formular uma proposta de política de transporte social para tentar qualificar tanto o informal quanto aquele que está imobilizado, ou seja, o desempregado, o que não tem renda, que mora na periferia, para tentar garantir uma certa apropriação da cidade por esse tipo de população. Então, o início desse trabalho teve origem nessas inquietações. E também... Eu aponto para onde? Aí. E nessas inquietações sobre a cidade que nós estamos construindo com relação ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida, uma questão de segregação. No contexto metropolitano, esses conflitos são mais acirrados. Tem também um aspecto que, de certa maneira, já é uma agenda de trabalho, no caso do IPE, com várias pesquisas em relação ao orçamento familiar, a questão do tempo dos deslocamentos, desenvolvida pelo Carlos Henrique e pelo Rafael, mas sempre numa ótica desenvolvida, assim, no contexto geral, sem uma distinção entre a relação de trabalho, que foi uma das nossas hipóteses. Tá? Assim, ou seja, que a relação de trabalho, muito na lógica do trade-off entre a habitação e o custo de transporte, essa relação formal, ela garante, de certa maneira, uma série de benefícios trabalhistas. E um dos benefícios trabalhistas que nós vamos falar um pouco aqui é a questão do Vale Transporte. Então, uma das hipóteses era assim, vamos ver o seguinte, se por acaso tem diferenciações, existe diferenciação entre o morador que trabalha, o morador que tem um emprego, mas é um emprego informal em relação ao tempo de deslocamento e inserção urbana do trabalhador formal. Tá? Ou seja, esse subsídio, como é que ele está sendo internalizado dentro do orçamento da família? Tá? E isso tem algum reflexo territorial? Então, foi um pouco essas questões de fundo que pautaram a orientação desse trabalho, ou seja, a formalidade do emprego, ele, de certa maneira, atua na redução de necessidade de morar mais próximo ao local de emprego, em busca de um menor tempo de deslocamento, em especial para a população de menor renda. O trabalho que assim, teve como base foi o trabalho do Rafael Pereira, que é um colega nosso do IPE, que ele já relaciona, assim, o trabalho dele relaciona tempo de deslocamento e renda, utilizando os dados da PNAD, tá? Para as 9 regiões metropolitanas. O que nós fizemos aqui foi incorporar uma dimensão espacial, tá, e utilizando os dados do censo.
E deixando muito claro assim, que o que a gente está querendo avaliar é realmente esse elemento de controle, se a formalidade do vínculo de trabalho exerce alguma influência na maneira como esse deslocamento é realizado. Tá? Então, a gente pega alguns princípios, por exemplo, modelo de cidade monocêntrica de Alonso, Moulton Mills, o AMM, onde as famílias decidem a localização a partir de uma curva de Bid-Rent, onde ele incorpora critérios como renda, distância ao CBD, ao centro de empregos, e também equalizando o custo de transporte. Tá? Um outro ponto assim, que a gente acabou também incorporando, colocando isso como um dos pressupostos que a gente queria avaliar, mas isso é um ponto importante, principalmente nessa fala do Lúcio, onde se pretende mapear a base produtiva, mapear os empregos, com relação ao espaço mismatch, esse desajuste espacial, na tradução que a gente fez aqui, entre a oferta e a demanda de emprego, ou seja, onde tem emprego, a população que mora naquela região, ela tem um perfil adequado para esse emprego, tá? Ou seja, a periferia, o cara não se desloca porque não tem emprego ou porque não tem renda para se procurar emprego, para se deslocar, procurar um emprego onde tem um emprego. Tá? Então, essas questões de fundo, já orientando um pouco a questão de uma análise política pública, a gente coloca como referências. Tá? E o processo de causação circular cumulativa, ou seja, efeitos exógenos condicionam e intensificam um fenômeno. Tá? No caso, na desigualdade interurbana. Então, o fato dele não ter emprego e o poder público não estar atuando seja através de uma política de transporte, ou seja, numa política de descentralização de emprego, ele está fazendo ou fortalecendo um fenômeno ao longo do tempo. Então, nesse contexto de formalidade, a gente começa a ver essa questão, algumas variações. Assim, acho que teve eu não mostrei aqui um gráfico, mas é claro a evolução da formalidade ao longo do tempo. Tá? Mas essa evolução da formalidade ela é muito mais ela é forte nos estratos de renda mais altos, mais elevados. No extrato de renda mais baixo, o que existe, de fato, é uma evolução da informalidade, para quem recebe até um salário mínimo. Tá? Ou seja, a população que hoje já não se desloca em função de uma restrição econômica, não está conseguindo deslocar em função do subsídio. E nessa lógica, assim, que eu acabei passando rapidamente, só citando com relação à apropriação da cidade, uma também a gente coloca vários pressupostos, premissas e algumas ideias de fundo que é com relação à forma que a população empregada formal se apropria da cidade. Porque ela tem a obrigação, independente de morar mais longe ou mais próximo, ela se desloca ao centro. E, normalmente, onde tem emprego, tem também uma série de serviços públicos que eles estão aptos, estão disponíveis, estão acessíveis para essa população que é empregada formal. No caso da população informal, que esse foi até uma das questões com relação ao transporte integrado social, ela fica restrita a uma zona periférica, uma bacia de atuação, que é uma bacia de proximidade, que tem uma relação direta com a informalidade. Tá? Então, essa questão da informalidade também atua restringindo o acesso à cidade da maneira que ela não se desloca para o trabalho. Tá? E apenas uma distinção, por exemplo, o rendimento médio brasileiro do trabalhador formal é de R$ 1.921, enquanto o informal é de R$ 1.093. Já falei rapidamente com relação ao subsídio de transporte, como elemento importante que acaba sendo reduzindo essa questão, necessidade de você morar mais próximo, que foi uma hipótese do trabalho, e essa questão da internalização da renda. Ou seja, se por acaso, isso aqui são os dados da POF, do trabalho do Carlos Henrique, onde o primeiro decil de renda gasta com transporte, tá? 21,83% do rendimento familiar. Sendo que 10% desses 10% de 21, não 10% de 21, mas metade dos 21% praticamente, é voltada para o transporte público. Na medida que isso entra como subsídio ao transporte, ou seja, o gasto que ele vai ter não vai ser isso, esse subsídio entra como renda, tá? Essa variação ele acaba sendo utilizada para outros fins da família. Bem, apenas algumas referências que a gente cita no estudo, no caso a renda, o trabalho do Vilaça, onde ele fala que a renda consiste em um importante elemento de evidenciar a segregação no espaço. A gente parte também que, assim, no caso do contexto metropolitano, o modelo de AMM não seria o mais adequado, por conta que ele retrata uma realidade monocêntrica, necessitando de ajustes. Tá? O trabalho do Gleiser, onde ele relaciona a questão da localização do pobre no espaço, analisando algumas regiões metropolitanas, onde a presença do transporte público ele acaba sendo um elemento importante para explicar a localização
desse pobre no espaço, ou seja, o pobre ele vai procurar se localizar onde tem transporte público, não tem oferta, em função do emprego. O Gannon Liu, em outro estudo, relaciona o custo de transporte com a exclusão social, espacial, social e econômica da população pobre. Esse é o trabalho do Pereira e Schwenning, que fala dessa importância do tempo de deslocamento para mensurar as condições de mobilidade da população. Outros trabalhos, como Queiroz e Ribeiro, onde faz uma análise fatorial, equacionando diversas variáveis do censo para qualificar e relacionar essas baixas oportunidades vinculadas à localidade de baixo capital social, ou seja, população pobre morando em periferia em função da característica do espaço e também dos seus vizinhos, ele acaba tendo uma restrição de acesso. Tá? O trabalho de Etema, onde ele relaciona fatores sociais e demográficos que condicionam, e locacionais condicionam a forma de deslocamento. Ele cita renda, tipo de emprego, a localização do domicílio na cidade. Então, tudo isso são elementos que a gente coloca como premissa e, como a gente faz uma análise econométrica ao final, que acaba determinando poucas variáveis relevantes que colocamos no nosso modelo. Tá? Bem, então, dentro do trabalho, a gente tentou buscar uma distribuição macro-regional entre as metrópoles. Não tinha capacidade de fazer todas as RMs que estão presentes no censo, então a gente escolheu algumas, uma de cada macro-região. Então, a gente trabalhou com Belém, Salvador, São Paulo, Porto Alegre e a rede do Distrito Federal. Tá? E, de certa forma, o comportamento, no geral, é muito parecido em relação à informalidade. Tá? Aqui é um gráfico onde a gente mostra assim, que a informalidade ela reduz a partir de que aumenta a renda. Tá? No extrato de renda mais baixa, a gente trabalhou com 5 estratos, que recebe até 5 salários mínimos, até meio salário mínimo, de meio a 1, de 1 a 3, de 3 a 10 e acima de 10. Então, aqui no caso é proporcionalidade, tá? Então, por exemplo, quem recebe até meio salário mínimo, 70% da população que recebe até meio salário mínimo tem algum tipo tem um trabalho, mas é com um vínculo. Quem trabalha tem vínculo informal. De 5 a 10, à medida que vai crescendo a renda, você tem uma redução dessa curva. E alguns dados assim para qualificar e inserir a RID em relação às demais regiões metropolitanas escolhidas. Então, por exemplo, a RID do Distrito Federal, nós temos total de trabalhadores, quase 1,6, são dados de 2010, vale ressaltar que são dados que a gente utilizou a base do censo. Tá? O total de trabalhadores informais foi 516 mil. O caso da informalidade aqui, eu não falei, é basicamente todo trabalhador, o autônomo, tá? todo trabalhador que não tem vínculo ou que também não paga a previdência, ele é classificado, a gente classificou ele nessa pesquisa como trabalhador informal, ou seja, mas se ele é autônomo e paga a previdência social, a gente classificou ele como algum tipo de vínculo formal, que vai lhe garantir um benefício social a posteriori. Então, nós temos aqui um total de trabalhadores informais de 516 mil, quase 30%, 32% do total. Mas, assim, em relação às demais, a gente observa assim, que São Paulo e Porto Alegre têm um índice de formalidade maior, em função da dinâmica, da própria cultura, um pouco histórica, o histórico da ocupação desse entorno. Tá? Mas, observando Belém, por exemplo, ele tem um percentual de informalidade de quase 46% da população. Tá? O rendimento médio da RID ele acaba sendo o mais elevado de todos, com R$ 2.100 em valores médios. E esse é um fenômeno importante que a gente acabou encontrando na pesquisa, que é o percentual de trabalhadores que não se deslocam para trabalhar. Tá? Esse acabou sendo algo interessante, que a gente não tinha essa noção. Tá? Por exemplo, a gente pegou, comparando São Paulo, existe uma variação, isso pode ser em função do instrumento de coleta, mas na aldeia de São Paulo, o percentual, o total de trabalhadores, ele é muito parecido. Tá? O total de trabalhadores com relação à população de São Paulo. Mas os trabalhadores que
informaram trabalhar em casa em São Paulo, pela pesquisa OD, foi mais ou menos 1 milhão. Ou seja, tem uma variação, pode ser um erro de coleta, um erro de pergunta ou uma subvaloração em relação ao questionário do censo. Mas, de certa maneira, assim, é um percentual relevante para a gente começar a pensar formas de trabalho. Ou seja, já está se empregando formas alternativas de trabalho remoto ou trabalho na própria residência. E esse é um ponto importante também, assim, a gente, no caso agora falando como SEGET, a gente está numa discussão atualmente na Lei de Uso e Ocupação do Solo, na LUOS. Tá? E hoje, em função do arcabouço normativo do Distrito Federal, ele é muito restritivo em relação à atividade que pode ser exercida no seu próprio domicílio. Vide Lago Sul, Lago Norte e em algumas outras regiões. Ou seja, a priori você não pode, por mais que irregularmente se exerçam atividades comerciais na própria residência. E com esse dado aqui a gente mostra assim, que esse fenômeno é um fenômeno realmente que está acontecendo. Tá? E entramos agora na questão da inserção espacial. Tá? A inserção espacial, a gente acabou trabalhando com alguma certa maneira, alguma licença poética nesse contexto. Por quê? Porque a gente não tinha o emprego mapeado. Ou seja, a gente sabia o quê? Qual a informação que nós temos no censo? Trabalho, ou trabalha sim ou não. Tá? A atividade que ele trabalha, algumas outras informações complementares, mas ele tem uma pergunta importante. Tá? Se ele trabalha no próprio domicílio, se ele trabalha no próprio município ou em outro município. Tá? Então, o que é que nós fizemos aqui? Trabalhamos realmente com a licença poética. Fizemos uma análise conjunta, eu e a Vanessa e o Bernardo, outro colega, para tentar identificar quais são os CBDs de cada cidade, dessas 5 metrópoles, o CBD principal. Então, se ele trabalha no mesmo domicílio, se ele trabalha no mesmo município de domicílio, ele vai estar sempre vinculando o deslocamento casa-trabalho para o CBD do domicílio. Como a gente trabalhou com a área de ponderação, então a gente trabalhando com os microdados da amostra, a gente tem informação, pegou o centróide da área de ponderação daquele domicílio, tá? Onde ele reside, nesse caso, a localização geográfica do CBD determinado. Nos demais municípios integrantes da região metropolitana e da RID, a gente pegou o cadastro de sede municipal do IBGE. Tá? Então, por exemplo, aí nesse caso, o que a gente faria? Se ele trabalhava no domicílio núcleo, calculava a distância do centróide da área de ponderação da residência até a localização do CBD. Caso ele morasse em outro município, ou morasse no domicílio, no município núcleo, e trabalhasse no município do entorno, sempre era a distância da centróide da área de ponderação, sempre do domicílio de residência, até a área de ponderação ou a localização geográfica da sede municipal, prevista pelo IBGE. Então, com isso, a gente já começou a trabalhar o seguinte, olha, no contexto metropolitano eu tenho mais de um núcleo de emprego. Nesse caso, a gente considerando sempre o CBD de cada município, considerando a metrópole como um território único. Tá? Então, a partir disso, a gente trabalhou com 2 medidas espaciais. Primeiro, a distância do centróide, do domicílio até o CBD, independente de onde ele se encontra. Então, se eu estou analisando uma população... Aqui tem um mapinha, ainda bem, que eu não coloquei nenhum mapa na apresentação. Pegando aqui, vamos supor que a pessoa morasse aqui nesse domicílio, nesse município. Tá? Independente do município que ele trabalha, eu calculo a distância do centróide da área de ponderação do domicílio de residência até o centro de Brasília. Tá? Essa seria uma medida de inserção espacial em relação à metrópole. E a distância ao trabalho, realmente, a distância do centróide até o CBD do município que ele trabalha. Por isso que nós temos uma variação. Por exemplo, na RID, é a que apresenta a maior distância em relação à média, em função da própria extensão da RID. As demais regiões metropolitanas analisadas dão uma distância de 29 quilômetros da moradia até o centro. Lembrando, só que sendo que o formal ele está mais próximo que o informal nesse contexto. Tá? Em relação à distância ao trabalho, praticamente
é muito parecido entre o formal e o informal, aqui no caso da nossa rede. Sendo que menor do que a distância ao CBD, ou seja, já demonstra alguma descentralização. Se fosse aquela relação de centralidade equivalente, isso aqui seria quase igual a 1. Tá? Que é um pouco que eu vou mostrar mais à frente no índice de convergência de emprego e moradia que a gente fez um gráfico. Pois é, o distância CBD é independente se você trabalha ou não. É a inserção espacial do domicílio. Família, vamos pensar assim. E o outro, a distância ao trabalho, é sempre de quem trabalha para o município que ele diz trabalhar. Tá? Então, assim, vamos supor, se o cara mora em Águas Lindas, a distância ao CBD vai ser a distância de Águas Lindas até o centro de Brasília. Mas se a pessoa que foi aplicado o questionário for alguém que trabalha em Águas Lindas, a distância de trabalho dele vai ser da área de ponderação até o centro de Águas Lindas. Então, nesse caso, nós temos o tempo de deslocamento, em média deu 37, um tempo de deslocamento do formal deu aproximadamente 40 minutos, sendo basicamente menor apenas que São Paulo e Salvador. Salvador realmente ele tem algumas peculiaridades muito interessantes que a gente vai ver um pouco mais à frente. O informal se desloca menos. Aí já entra um pouco essas discussões. Deslocamento, por quê? Porque a gente não tem a localização do emprego, mas possivelmente em função de uma restrição de acesso financeiro, ou o emprego dele está na vizinhança. Tá? Ou seja, ele não se desloca para economizar no deslocamento, ou não se desloca porque a relação de emprego dele está na vizinhança imediata. E um percentual de trabalhadores que moram no entorno, 29%, e sendo maior essa proporção de informais. E aqui é um gráfico que, de certa maneira, um pouquinho confuso de ver, mas só mostra um pouco a distribuição. Tá? Então, aqui eu tenho a curva do emprego de quem recebe até meio salário mínimo, que mostra exatamente o seguinte: o peso da informalidade para quem recebe até salário mínimo, até meio salário mínimo, ele aumenta à medida que eu me distancio do centro. Então, por exemplo, eu começo aqui, de quem recebe até meio salário mínimo, mas está distante do CBD 4 quilômetros, é uma proporção de mais ou menos de 55. Então, eu tenho 55% da população em emprego formal e 45% em informal. 55% informal e 45% formal. Na medida que eu distancio, a população que diga, que demonstra, que relatou receber esse salário, ele passa a ter um peso maior da informalidade. Mesma coisa no caso aqui de quem recebe até 10. A informalidade é muito pequena para quem tem rendas maiores, e ela é menor no centro e maior na periferia. Ou seja, mesmo quem tem rendimentos maiores, na medida que se distancia do centro metropolitano, você tem um aumento da informalidade. E aqui é basicamente algumas estatísticas descritivas em relação à classe de renda e tempo de deslocamento de quem mora no núcleo. Quem mora no núcleo, quem recebe menos, desloca menos, mas nesse caso é claro uma restrição de acesso. A pessoa não tem rendimento ou tem o seu deslocamento restrito a um espaço geográfico menor. Então, quem recebe até meio salário mínimo, você tem um tempo de deslocamento do formal de 31 e 27 minutos, o informal. E na medida que eu aumento a classe de rendimento, já é uma classe, de certa maneira, eu já incorporo aquela população que recebe o subsídio de transporte, eu tenho um aumento do tempo de deslocamento. Enquanto o informal, ele tem um tempo de deslocamento menor. Na periferia, o comportamento é muito parecido. Tá? Então, na periferia eu tenho exatamente quem recebe menos se desloca menos, quem recebe mais se desloca mais tempo. Não necessariamente você está deslocando em quilômetro, na distância. E aqui é um ponto importante, que é essas duas curvinhas. Tá? Aqui é que eu falei, por exemplo, a distância do trabalho, tanto do formal quanto do formal, ele é muito parecido de quem mora no núcleo, com a distância da área de ponderação de moradia até o CBD.
Tá? Então, assim, a distância é praticamente a mesma. Quem trabalha e quem se desloca está deslocando para o mesmo rumo. Enquanto na periferia, não. Tá? Ou seja, ele está distante. Tá? Ele está distante. O tempo, ele está muito distante do CBD, e o deslocamento dele do trabalho, para onde ele informa a trabalhar, de certa maneira, é no próprio município ou nos municípios vizinhos, não é no centro, acaba se distanciando. Ele vai se aproximar um pouco nessa faixa de renda intermediária. Tá? Que exatamente assim, uma das nossas perguntas seria assim, se por acaso essas duas curvas estivessem mais próximas, mais acesso à cidade ele teria, porque ele estaria, de certa maneira, passando por onde tem serviço público, que é o centro da metrópole. É o centro metropolitano. Exatamente essas duas curvas, ou seja, a curva do núcleo é completamente diferente da curva do entorno. Então, dito isso, a gente começou a trabalhar, beleza, agora, mas qual é o impacto de cada elemento? Quais são os determinantes que condicionam e qualificam o deslocamento nesse espaço metropolitano? Tá? Então, a gente testou o modelo a partir de um modelo de regressão linear, onde as variáveis foram tiradas das referências bibliográficas, dos estudos de referência, incorporando quais medidas? Primeiro, a medida espacial, que seria a distância ao trabalho, tá? Como eu já expliquei. É o tempo. Tempo de deslocamento que nesse censo ele informou. Tá? Então, toda essa análise mais intra-urbana em relação ao tempo de deslocamento só foi possível porque o IBGE colocou essa pergunta. Só que não colocou o modo, que poderia ter sido um outro avanço. E era só uma perguntinha a mais. Então, nós temos aqui a distância ao trabalho, a distância ao CBD. Essa questão do núcleo é se o município ele está dentro, ele faz parte do núcleo metropolitano ou faz parte do entorno. Então, a partir daqui, as três variáveis contínuas foram a distância ao trabalho, a distância ao CBD, e essa questão da vulnerabilidade, que eu vou falar um pouco mais que é a questão da dependência de renda. Tá? Núcleo, binária 0 ou 1, informal, binário 0 ou 1. Aqui é se existe a presença de veículo automotor no domicílio, se moto ou se carro. Tá? E nesse caso foi importante porque a disponibilidade ele tem a possibilidade de utilizar ou não. Então, mas já deu um indicativo e acabou tendo um impacto relevante no resultado. Tempo de viagem. Tudo isso explica o tempo. Tá? De novo. Não, aí a gente fez uma outra adaptação. Tá? O tempo no censo ele é por classe. Tá? Então, a gente pegou a abordagem, a metodologia que o Rafael utilizou no trabalho dele, que é o que ele faz? Ele transforma essa variável discreta em contínua. Então, ele pega sempre o ponto mediano entre a faixa de escala. Então, por exemplo, se eu tenho um tempo que varia 0 a 30, ele vai pegar o ponto mediano de 15. De 30 a 1 hora, vai pegar o ponto mediano de 45. Tá? E na última escala de tempo, ele pega o início. Tá? E transforma o contínuo dessa forma. Então, todo o trabalho de tempo de deslocamento que o Rafael fez, no caso que ele está fazendo a PNAD, ele utiliza essa transformação. Então, aqui no caso, essa questão da vulnerabilidade, a gente colocou assim, mais uma relação de tentar qualificar o quanto a família depende da renda daquele indivíduo. Tá? Então, por exemplo, a relação da dependência de renda, da renda familiar para a renda do chefe daquela pessoa que foi feita a pesquisa no censo. Então, numa relação total de dependência, esse valor é igual a 1, ou seja, toda a renda do domicílio é dependente daquele único indivíduo. Tá? Isso demonstraria uma condição maior de vulnerabilidade da família. Em relação a quê? Se essa pessoa adoece, se essa pessoa está na informalidade ou perde o vínculo de emprego, você tem uma quebra da cadeia da segurança social daquela família. Tá? Então, colocamos também essa variável, ela se mostrou pouco relevante assim, em termos de impacto. Trabalhamos com as variáveis de renda, como variável categórica, e colocamos também como um elemento para tentar qualificar o trade-off a questão do aluguel. Tá? Isso foi até um resultado importante que já demonstra um pouco essa escolha financeira da alocação, ou seja, a pessoa que mora de aluguel
vou falar um pouco mais à frente, mas que entre morar de aluguel ou ter sua residência própria, a população que mora de aluguel ela tem um tempo de deslocamento, inserção urbana mais próxima em relação àqueles outros que não. Tá? E o erro. E um pouco, assim, a maneira como vou apresentar isso daqui, ele foge um pouquinho dos modelos, assim, da forma como a gente representa aqueles modelos de resultado econométrico, porque eu não entendi aquele resultado econométrico. Então, a gente acabou fazendo uma comparação sempre com o indivíduo de referência. Tá? Então, a gente criou um indivíduo referência mediano de cada região metropolitana. Então, assim, a característica desse indivíduo de referência, ou seja, qual é o perfil mediano do trabalhador da RID, da RM de São Paulo e por aí vai. Então, o indivíduo mediano na RID, ele dista do trabalho 20 quilômetros, tá? Ele está distante do CBD metropolitano 24 quilômetros, tá? Que você tem uma comparação média, não vou falar muito nos outros, mas a apresentação fica aí, quem quiser complementar. Aqui a RID é o vermelhinho, tá? A maior parte da população, ele mora no núcleo metropolitano, tá? Ele não mora de aluguel, ele mora em domicílio próprio. Ele não tem posse de moto, apenas 13% da população que trabalha tem moto, mas 60% tem automóvel. E aqui acaba sendo interessante, por exemplo, porque o indivíduo mediano, trabalhador mediano na RM de Belém, de Salvador, não tem automóvel, ele utiliza transporte público para se deslocar. Ele tem vínculo formal de emprego e apresenta renda de 1 a 3 salários mínimos, 45%. E ele apresenta um tempo de deslocamento mais alto de todas as regiões metropolitanas, de aproximadamente 50 minutos de deslocamento casa-trabalho. Bem, aí nesse caso já são os resultados da regressão. Caracterizado o indivíduo mediano, ele sempre faz a comparação da variação daquela unidade que nós estamos querendo avaliar em relação àquele indivíduo mediano. Então, por exemplo, você ter uma relação informal de emprego, ele tem um impacto de 18% do seu tempo de deslocamento, aqui no caso da nossa RID. Tá? Aqui nesse eixo. Opa. É o impacto em relação ao indivíduo mediano, que é o tempo, e nesse segundo eixo é o tempo, reduzindo em 5 minutos, ou seja, em relação ao indivíduo mediano, você tem uma relação formal, você desloca menos tempo. Com relação à condição de moradia, se é própria ou alugada, então, se você mora de aluguel, você apresenta um tempo de deslocamento quase 7% menor do que o indivíduo que mora em domicílio próprio, considerando todas as referências do indivíduo mediano, tá? Com a economia de mais ou menos 3 minutos no seu tempo de deslocamento diário. No caso da vulnerabilidade, comparando a vulnerabilidade mediana, que deu isso aí foi mais ou menos homogêneo, o indivíduo mediano apresenta quase 45% da renda do domicílio, depende da renda do chefe, ou daquela pessoa que é o chefe do domicílio, ou quem informou ter a maior renda, tá? Ela tem um impacto mais ou menos aqui no Distrito Federal de nem 1% no tempo de deslocamento. Ele aumenta, ou seja, quanto maior a dependência, maior o tempo que ele gasta para se deslocar. Em São Paulo, por exemplo, esse valor chegou a quase 1 minuto. Lógico, 1 minuto não é nada, mas em termos de variação, deu mais ou menos quase 2,5% de impacto. E nesse ponto, um outro fator interessante, que é com relação à presença ou não da motocicleta. Ela teve um impacto, tanto a bicicleta, a motocicleta, quanto o automóvel, ele tem um impacto, no caso da bicicleta, em 10% no tempo de deslocamento do Distrito Federal, chegando a quase 4 minutos. Tá? Observando Belém, que realmente tem uma frota muito grande de motocicleta, esse tempo de deslocamento chegou a quase 16. Tá? E levando em consideração em Belém que o indivíduo mediano não tem automóvel. Então, você ter acesso àquele bem realmente é uma referência em relação ao seu uso. No caso do carro, a comparação foi feita em não ter, porque o indivíduo mediano tem. Tá? Então, o fato de você não ter carro no Distrito Federal
você aumenta seu tempo de deslocamento em quase 10% em mais ou menos 4 minutos. Tá? Então, por isso, São Paulo, Porto Alegre e Distrito Federal, a RID, o impacto é positivo, porque a comparação não é com quem tem, é você não ter. Enquanto em Belém e Salvador é o fato de você ter carro. Então, em Salvador chega a quase 3 minutos. O fato de você ter carro realmente dá uma melhora na sua condição de mobilidade em termos de tempo. Tá? Aqui um outro ponto importante que foi que gerou o maior impacto em relação ao tempo de deslocamento foi o fato de você morar ou não no município núcleo. Então, você morar no município núcleo, você tem um tempo de deslocamento na RID de mais de 20%. Ou seja, a pessoa que mora mais próximo, dentro do DF, não mora nas bordas, você tem uma redução de mais ou menos 10, quase mais de 11 minutos no seu deslocamento diário. Em Belém, esse fenômeno é mais forte, chegando a mais de 30%, em 14 minutos. A questão do Salvador foi algo interessante, tá? Porque foi a única região metropolitana das 5 analisadas que o efeito foi o contrário. Tá? E isso é muito pela própria configuração urbana de Salvador, que ela é quase como fosse um funil. Então, o deslocamento é maior e, possivelmente, o emprego ele é mais bem distribuído. E o centro foi marcado exatamente lá na pontinha. Você tem Camaçari, não, Camaçari, Lauro de Freitas. Tá? Então, isso foi um fenômeno importante assim, em relação a Salvador. Bem, com relação ao impacto da distância ao CBD. Aí, novamente, o que é que nós fizemos? Comparamos o indivíduo de referência com o incremental. Tá? Um incremental de 10 km, ou seja, à medida que eu me distancio 10 km de unidade do centro, o quanto isso aumenta o meu tempo de deslocamento ou reduz. Tá? E, no caso, comparando exatamente o indivíduo que está na borda. Tá? Então, no caso do CBD, no DF, na RID, se eu me distancio 10 km do centro, eu reduzo o meu tempo de deslocamento em 5%. Tá? Em São Paulo, por exemplo, à medida que eu me distancio do centro, eu reduzo o meu tempo de deslocamento em quase 10. Porto Alegre, quase 15. Em Belém, quase 30. Tá? Isso, a nossa interpretação, isso é basicamente assim, a gente não tem ainda dados mais concretos que tenta explicar essa relação, mas é muito em função da questão do congestionamento nas áreas centrais. Tá? Então, possivelmente, à medida que eu me distancio do centro, a relação de emprego não vai ser com o centro original, o CBD, mas possivelmente com o centro intermediário mais próximo da minha residência. E isso reduz o tempo de deslocamento. É a única explicação plausível que a gente encontrou para tentar explicar esse fenômeno. E o indivíduo que está realmente na borda da metrópole comparado com um indivíduo mediano, ele tem um impacto maior. Por quê? Porque aí, nesse caso, é claro que a relação de tempo de trabalho dele não é com o centro, mas com o município, seu vizinho. No caso do trabalho, não. Aí já é essa relação exatamente oposto à distância do centro metropolitano. Ou seja, na medida que eu me distancio do meu trabalho, eu tenho um aumento do meu tempo de deslocamento. Ou seja, aqui na RID, a cada 10 km eu impacto o meu tempo de deslocamento em 20%. Tá? Se eu estou na borda da RID, que é o percentil 95 em termos de distância, o indivíduo está no percentil 95, eu aumento em quase mais de 50%. Em Porto Alegre, chegando a quase que duplicar o tempo de deslocamento gasto. Outro importante componente foi a questão da renda. Tá? A renda, ela faz uma curva mais ou menos assim, tá? Em relação ao tempo de deslocamento. Ou seja, quanto menor a renda e quanto maior a renda, menor o tempo de deslocamento em relação ao meu indivíduo mediano, que é aquele indivíduo que tem renda de 3 a 5 salários mínimos. Tá? Então, no Distrito Federal, a classe de renda laranja, classe 1, que recebe até meio salário mínimo, ele tem um tempo de deslocamento mais de 25% menor que o meu indivíduo mediano, que tem renda de
de 1 a 3. De 1 a 3. Está com tempo de deslocamento de mais ou menos 6 minutos. Não, aqui, no caso, o tempo de deslocamento laranja, verdinho. Aqui é a classe 2. Na classe 2, ele já é muito próximo do meu indivíduo mediano. Então, praticamente, a variação de tempo de deslocamento é muito parecida, é praticamente inexistente. É 3%. E no caso de quem recebe de 3 a 10 salários mínimos e acima de 10, novamente, quanto maior a renda, menor o tempo de deslocamento em relação ao meu indivíduo mediano. Na classe de 3 a 10 tem uma redução de 15%, e na classe de renda acima de 10 salários mínimos você tem uma redução de mais de 25% do tempo de deslocamento, com a economia média de 7 minutos. E comparando com as demais, a RID ela tem tem um maior impacto, ou seja, a importância da renda é mais importante do que nas demais regiões metropolitanas em relação ao impacto do tempo de deslocamento. Bem, enfim, alguns apontamentos, ou seja, assim, a questão da renda, tanto menor quanto maior a renda, menor o tempo de deslocamento do indivíduo para o trabalho. Tá? Essa questão da inserção urbana ele acaba sendo uma importante variável no tempo de deslocamento. Os residentes do núcleo apresentam menor tempo de viagem, e quanto mais distante do CBD metropolitano, menor o tempo de viagem. Ou seja, aquela curva, é inverso. A formalidade leva a um tempo maior de deslocamento, isso é em função do uso do transporte público, possivelmente por aquele extrato de renda do indivíduo mediano. Tá? E a presença do automóvel no domicílio, seja ele o automóvel carro, quanto a motocicleta. Isso gera um impacto no tempo de deslocamento também para a população. Bem, e o que é que isso tem a ver assim, com o nosso trabalho, no caso, nosso trabalho, tanto como gestor público quanto pesquisador? É um pouco assim, avaliar que tipo de política pública a gente pode fazer como ação exógena para mudar esse quadro. Tá? Exatamente para quebrar um pouco o círculo de causação circular cumulativa. Ou seja, a gente pensou na questão do subsídio individual de deslocamento, ou seja, como criar isso, institucionalizar essa forma de subsídio para a população de menores ingressos, tá? Como forma de romper esse ciclo. A gente modelar todo um programa e não foi para frente em função de não ter realmente recurso orçamentário do Orçamento Geral da União para implementar algo nessa linha. Na época, e tudo isso estaria vinculado a um regime de tributação especial para o transporte público discutido dentro do Pacto de Mobilidade. Tá? Então, tinha algumas contrapartidas, tanto das empresas quanto do Estado e do município, para receber recursos do Orçamento Geral. Mas, na perspectiva de crise, isso aí eu acho que é até palavrão falar em algo nessa linha. Um outro ponto importante, assim, de criar oportunidades de emprego formal, mas não somente vinculado ao CBD, mas distribuído espacialmente, tá? Para reduzir esse tempo de deslocamento do formal, tá? Não para fazer com que ele tenha realmente um ganho de produtividade, um ganho de qualidade de vida. Um outro ponto importante é essa questão da oferta de unidades em áreas habitacionais centrais. Tá? Aonde nós estamos ofertando emprego moradia, não é onde tem emprego. Então, eu estou necessariamente, ou estou quebrando um ciclo de relação informal de trabalho para o informal, que ele tem uma dependência direta com a sua vizinhança imediata, ou seja, a área de atuação dele, a bacia de emprego dele é menor, e na hora que, por exemplo, ele entra num cadastro no caso da CODAB, ele vai ofertar um emprego, ele vai receber uma moradia, e eu vou ofertar essa moradia longe de toda a relação social que ele tem por detrás, eu estou quebrando a fonte de subsistência dele. Tá? E dessa forma, ou ele vai criar novos vínculos, ou ele vai ficar desempregado sem rendimento, ou ele vai alugar o espaço lá, um contrato de gaveta, e voltar para a condição de informalidade, ou de inadequação habitacional, ou de déficit habitacional na situação do domicílio anterior. Tá? Então, essa questão da relação entre oferta de trabalho, emprego, política habitacional é bastante importante. E investimentos em infraestrutura de mobilidade não motorizada. Tá? Por quê? Boa parte, como a gente não tem um modo de deslocamento, mas a gente acredita que quanto menor a renda, menor a utilização do transporte público, menor, porque ele não tem ingresso para utilizar o transporte público. Tá? Então, a gente tem que criar condições para que ele circule dentro da cidade da melhor forma possível. Então, investimentos em calçada, investimento em ciclovia, ciclofaixa, que é um pouco já o que nós estamos tentando construir, uma cultura dentro da Secretaria da SEGET em termos de projetos, tá? No mobilidade ativa e rodas acessíveis.
Bem, é isso. Assim, esse trabalho, eu espero que tenha continuidade quando a Vanessa voltar de licença maternidade, eu voltar para o IPEC, por enquanto não tem tempo. Tá? Mas a fase posterior seria fazer um estudo mais abrangente para todas as regiões metropolitanas. A gente já está com a base, falta realmente força de trabalho e hora homem para desenvolver o estudo. E um outro ponto é já começar a trabalhar com o espaço mismatch com a base da RAIS. Tá? Ou seja, tentar que a Vanessa, junto com a equipe dela de métodos quantitativos, no trabalho de caracterização de áreas centrais que foi feito pelo Ministério das Cidades, ela já fez uma caracterização do emprego espacial para a caracterização das centralidades em 9 regiões metropolitanas. Então, seria pegar essa base, já está referenciada, e começar a fazer uma análise do tipo de emprego que eu tenho no censo, por área de ponderação, e qual o emprego que está sendo ofertado na cidade. Tá? Porque aí, nesse caso, a gente consegue uma medida mais aderente, não vinculada ao CBD, mas a localização real daquele perfil de emprego que a pessoa indica ter. Tá? Bem, basicamente é isso, e estou aberto aqui a perguntas.